Seu bebê acorda tantas vezes na noite que você até perdeu as contas? São tantas vezes que dá vontade até de chorar, você não sabe mais o que fazer para essa criança largar o peito ou parar de ser embalada. Então, fica aqui porque neste vídeo eu vou te ensinar uma técnica simples e definitiva para acabar com esses despertares noturnos. E o melhor de tudo é que o seu bebê não vai ficar chorando até aprender a dormir sozinho. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Ariane Gadioli, eu sou especialista em sono familiar e neste vídeo eu vou te ensinar uma técnica de transição que você já vai poder colocar em prática ainda essa noite. Vamos fortalecer a nossa relação? Já se inscreve e dá um like no meu vídeo. Se no final do vídeo você não gostar, dá o dislike e se desinscreve. Bom, primeiramente eu vou dar algumas recomendações importantes para que essa técnica dê certo. A primeira recomendação é que é uma técnica mais voltada para bebês a partir de 6 meses que já tenham alguma associação inapropriada de sono. Por exemplo, já dormem sendo ninados, só dormem mamando, ou despertam porque precisa de novo do peito, ou precisa de novo de uma mamadeira, ou precisa de novo que ser pego no colo. Então, essa técnica é mais voltada para bebês que já tenham algumas associações. Não que bebê de 0 a 6 meses não tenham associações. Bebês de 0 a 6 meses também se beneficiarão dessa técnica, mas no final do vídeo eu vou dar uma dica especial para os bebês de 0 a 6 meses. Outra coisa, a mãe, o pai, a pessoa que vai colocar aquele bebê para dormir e fazer essa técnica no bebê, precisa estar calmo, precisa estar tranquilo, com carinho e firmeza. Não pode estar angustiada, não pode estar ansiosa, não pode estar temerosa. Precisa estar confiante no processo de que isso é a melhor coisa para o seu filho, para o seu bebê e que a longo prazo você vai colher bons frutos e isso vai ser bom não só para sua saúde como mãe, para ter noites de descanso, para poder fazer alguma coisa e não só ficar ali a noite inteira em prol das necessidades do bebê. E principalmente vai ser muito bom para o bebê, porque ele vai ganhar aí uma autonomia de sono, ele vai conseguir se colocar para dormir sozinho e ele não vai mais ter aquela angústia de precisar que você esteja lá todo despertar que ele tenha. É imprescindível que você esteja tranquila e confiante no processo, porque os bebês, eles têm o que nós chamamos de neurônios espelhos. Quer dizer que se você tá ansiosa, o bebê também está ansioso. Se você tá nervosa, o bebê também vai estar nervoso. E o processo não vai dar certo, a técnica não vai dar certa se você não passar confiança para o seu filho. Assim como você vê o mundo, é a forma que ele enxerga o mundo. Então você precisa estar tranquila com essa técnica para que ele também sinta confiança nesse processo e esse processo dê certo. Se acontecer de em uma noite você não estar bem, você estar irritada, você estar cansada demais, não tem problema, tá tudo bem. Faça ele dormir como for necessário e no outro dia, na outra noite ou no outro bloco de sono, você retoma e recomeça. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, tá bom? Se as emoções não estão boas naquele momento, pausa e recomeça em um outro momento que você esteja se sentindo melhor. E a outra recomendação importantíssima: nunca deixe o bebê chorando sozinho no berço. Nunca deixe o bebê chorando sozinho no quarto dele. Ele precisa do seu acolhimento, ele precisa de afeto, ele precisa de validação. Se ele tá chorando é porque ele tá demonstrando uma insatisfação, um desconforto, e você, como mãe, como pai, para reforçar, fortalecer esse vínculo entre vocês, ele precisa saber que você valida os sentimentos dele. Então, nunca deixe o seu bebê chorando sozinho no berço. Bom, antes de começar a falar sobre a técnica, eu já peço para que você comente aqui no vídeo qual é a idade do seu filho e qual é a associação de sono que ele tem e que tá difícil de tirar. Por exemplo, meu filho tem 6 meses e ele só dorme mamando, acorda 10 vezes na noite querendo o peito de novo. Ou meu filho tem 8 meses e eu preciso sair de carro andando pela cidade com ele para ele pegar no sono. Eu não aguento mais andar de carro, a gasolina tá cara e eu preciso que essa criança durma.
Bom, a técnica ela consiste em fazer uma transição. O bebê está aqui no ponto A, onde ele dorme sendo ninado, dorme com o balanço do carro, dorme sendo amamentado e acorda de hora em hora, de 20 em 20 minutos, não tem sonecas boas, o sono noturno é um caos, ele está aqui. O que a gente quer é que ele faça uma transição suave até o ponto B, que é o ponto onde desejamos que ele esteja, que é o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que ele vá para o berço, vá para a cama cada vez mais acordado, até que em um dia você consiga colocar ele no berço, na cama, totalmente desperto, assim como eu coloco a Luara e o Luiz Miguel para dormir. Eles estão totalmente acordados quando vão pro berço, tanto nas sonecas quanto no sono noturno. Eu não fico no quarto deles nem para esperar eles ficarem sonolentos. Esse é o nosso objetivo, dar essa autonomia de sono para o bebê. E então, como a gente vai fazer isso? Se hoje ele dorme no peito e acorda cada vez que a mãe tira o peito da boca dele, como que a gente vai fazer essa transição suave para um bebê que vai para o berço totalmente acordado? Se hoje, então, ele só dorme mamando no seu peito, daqui a alguns dias a gente vai tentar colocar esse bebê no berço muito sonolento, mas não totalmente dormido depois do mamar. Depois que ele já estiver podendo sair do peito e ir pro berço muito sonolento, a gente vai tentar tirar o peito antes dele estar muito sonolento e colocar ele no berço ainda assim, ó, levemente sonolento, dando aquelas piscadas, sabe? Não capotando assim de sono praticamente. Não sei se vocês estão me entendendo. E depois de algum tempo, quando vê que esse processo já tá ficando fácil, você vai tirando ele cada vez menos sonolento do seu peito e mais acordado. Até que um dia, ele totalmente acordado, depois de mamar, ele entenda que ele vai pro berço ainda acordadinho e lá no berço ele vai saber se ninar sozinho. Então, isso você pode aplicar para bebês que tenham vários tipos de associações. Eu dei o exemplo do peito porque é o exemplo mais comum que a gente vê e que mais desgasta a mãe, mas pode ser o balançar, né, sendo o ser ninado, pode ser o andar de carro. Você vai reduzindo aquele estímulo de uma forma que o bebê vai transicionando para o objetivo que você quer. Você vai reduzindo esse estímulo, então, se você fica andando pela casa, tenta parar de andar pela casa e simplesmente ficar parado dentro do quarto dele com a porta fechada, ou simplesmente andando pelo quarto e não pela casa. Depois que ele já entendeu isso e tá dormindo ali andando somente dentro do quarto, você tenta parar de andar e ficar ali com ele no colo, parado. Quando ele começar a pegar no sono dessa nova forma, você vai fazendo a transição para uma forma que ele vai tendo mais independência. Então, se parado, agora ele já pega no sono, tenta sentar na poltrona, com ele no colo. Aí, então, ele vai começar a pegar no sono, sentado na poltrona. Pode ser que tenha protesto, pode ser que tenha um pouquinho de choro, mas você tá ali com ele, você tá abraçando, você não tá deixando ele chorar sozinho no berço. Depois que ele tiver dormido no colo, sentado na poltrona, tenta colocar ele no berço antes de ter dormido totalmente, com ele muito sonolento. E assim você vai transicionando de uma forma gentil e carinhosa o seu bebê para o objetivo que você quer, que é ir totalmente acordado para o berço. Mas antes precisa ter esse passo a passo de uma transição. Quanto mais gentil você conseguir fazer, mais fácil vai ser para você e menos choro vai ter. Agora, algo que pode ajudar muito são os objetos de transição. Se o seu bebê tem a partir de 1 ano, ele já pode associar ao seu colo, por exemplo. Por exemplo, no momento que você tá dando mamar, você pode colocar uma fraldinha entre você e o bebê. Essa fraldinha vai pegando o seu cheiro. Você pode ficar andando com essa fraldinha no meio, assim, dos seus seios. E essa fraldinha vai pegando o seu cheiro. Ou então, se é aquela fraldinha do momento do naná. Você pega a fraldinha, coloca entre você e o bebê e dá mamar ali,
com ele. Eu indico isso porque foi isso que ajudou a Lulu. A Lulu, ela mamava no meu peito e um dia, quando eu fui colocar ela no berço sonolenta, ela pegou, segurou aquela fraldinha e dormiu. Aquele dia eu vi que ela tinha escolhido aquilo como um objeto de transição e foi muito bom. Sempre que eu deixava ela com aquela fraldinha, ela pegava no sono muito mais rápido, porque era como se fosse uma extensão do meu mamar para ela no berço, entenderam? Então pode ser uma fraldinha, pode ser um bichinho de pelúcia, pode ser um travesseirinho. Bebês que são acostumados a dormir no colo, né, somente sendo ninado. Você pode pegar um travesseirinho bem fininho, assim, mais ou menos da largura do berço, assim, que dê pra, sabe? Porque assim, se o bebê não fez 1 ano ainda, o berço ele tem que estar totalmente seguro, sem objetos soltos, sem paninhos soltos, sem bichinhos soltos. Então é muito importante que, se o bebê ainda não fez 1 ano, a gente consiga fazer esse objeto de transição ser o mais seguro possível. Então, se for um paninho, que seja um paninho mais largo, que a gente consiga colocar ele em volta assim do berço, como se fosse um lençol envolvendo o berço, para que ele não se solte, para que ele não consiga puxar o paninho pro rosto, por exemplo. Se for um bichinho de pelúcia, pode ser um bichinho assim, que você depois de um tempo vai lá e coloque o bichinho um pouquinho de lado, assim, de uma forma que o bebê não consiga colocar esse bichinho no rosto, que não tenha risco, ou então que você pode até mesmo ir lá e tirar o bichinho quando ele tiver pego no sono. Eu aconselho mais mesmo que seja um paninho. Se o bebê não tiver 1 ano ainda, que seja um paninho grande, porque esse paninho você pode colocar por baixo do bebê e ajustar ele bem assim no berço, para que o bebê não consiga puxar e não consiga, né, ficar com esse pano solto lá no berço. Ou então, se for bebês a partir de 1 ano, é um paninho que o bebê pode até abraçar, porque não tem problema de asfixia ou o berço ficar inseguro. Agora eu vou dar a dica para os bebês de 0 a 6 meses. Essa técnica também pode ser usada para bebês de 0 a 6 meses, não há problema nenhum. Se o bebê chorar, você volta a pegar ele no colo e tenta fazer tudo de novo. Acalma ele, tenta fazer ele ficar sonolento, coloca ele no berço, não há problema nisso. Não há sofrimento nisso. Você não vai deixar o seu bebê chorando, você pode manter ali o toque, pode manter a sua presença, até você ver que essa técnica tá transicionando aí pro seu objetivo, que é colocar o bebê de uma forma que ele consiga se ninar sozinho dentro do berço. Mas o que é primordial para a autonomia de sono de um bebê de 0 a 6 meses é o seu aconchego, é o seu acolhimento, é o seu toque e a rotina do dia. Ou seja, esse bebê tem que ter momentos para brincar, esse bebê tem que ter rotinas minimamente previsíveis durante o dia. Não dá para deixar esse bebê cada dia acordar no horário que bem entende. É claro que não estamos estipulando aí em bebês de 0 a 6 meses uma rotina rígida de sono, sabe? Que vai acordar o bebê 7 horas da manhã, que come às 10, que não sei o que tem. Não. Minimamente a rotina de todos os bebês, de todas as crianças, precisam seguir aí uma ordem previsível. Essa ordem precisa ser previsível. E os rituais de sono, ou seja, antes das sonecas, antes do sono noturno, esse bebê precisa sentir que tá chegando aquele momento. Então, o ritmo da casa tem que diminuir, as luzes têm que diminuir, os tons das vozes têm que diminuir, as telas têm que ser desligadas pelo menos 1, 2 horas antes, se você usa telas, né? Então, esse bebê tem que ter a previsibilidade de aquele horário, de que aquele momento de dormir está chegando, tanto para a soneca quanto para o sono noturno. De 0 a 6 meses é importantíssimo esse bebê ter rotina e rituais de sono, para que aos poucos ele vá entendendo e vá aprimorando a sua independência de sono. Agora, se você aplicar essa técnica, o seu bebê pode começar a dormir tão bem, mas tão bem, tanto nas sonecas quanto no sono noturno, que o seu bebê pode querer começar a acordar às 5 horas da manhã. É aí que você vai ter que assistir esse vídeo que eu vou colocar aqui na descrição. E é neste vídeo que eu vou te mostrar 2 dicas para o seu bebê parar de acordar cedo demais.